E aí, pessoal, vim resolver fazer uma live surpresa para abordar um assunto muito importante. Um assunto que vai te ajudar muito. Vai te ajudar muito mesmo. Vou tentar fixar um comentário sobre o tema. Sobre o tema da live. Isso. Se eu tentar fixar um comentário aqui, já começo. Como ter... Pessoal, só tô tentando fixar um comentário aqui, tá? Como que fixa esse comentário, Jesus? Eu não consigo. Fixar comentário. Aqui. Fixar comentário. Fixou aí, pessoal, o comentário? O tema da nossa live tá fixado? Dê um joinha aí se tiver. Fixar comentário. Então, vamos lá. O tema da nossa live de hoje é uma live surpresa, tá? É como ter disciplina. Como ter disciplina. A gente sabe que a disciplina, ela vai ser primordial para você, entendeu? Você que quer conquistar algo e principalmente passar em um concurso, você precisa ter o hábito da disciplina. Você precisa ser uma pessoa disciplinada, entendeu? Então, hoje eu vou passar 3 dicas para você de como você pode começar a ser essa pessoa disciplinada, como você pode criar a sua disciplina, tá certo? Então, eu vou passar 3 dicas para você sobre disciplina. E eu tenho certeza que se você colocar em prática, você vai obter resultados muito melhores, e principalmente nos seus estudos, tá certo? Então, vamos lá. A primeira dica sobre disciplina é você criar uma organização, é você se organizar, ou seja, já falando do nosso tema, até mesmo da nossa página, que é os estudos para o militarismo, seja qualquer concurso que você for prestar, para AFRA, para IAR, para EPICAR, qualquer concurso. Você precisa ter disciplina. E antes de você criar o hábito da disciplina, você precisa se organizar. Ou seja, nos estudos, você vai organizar o horário que você vai estudar. Qual horário que você vai estudar? Por exemplo, vamos supor, eu acordo 7 horas, arrumo a casa, saio para correr. Só um exemplo, tá, gente? Aí depois eu almoço, 1 hora eu tô livre. Da 1 às 6 horas eu tô livre. Então, esse tempo que você tá livre, você vai estudar, entendeu? É isso, você vai se organizar. Você vai organizar os seus estudos. E é o primeiro passo para você ter uma disciplina. Você precisa ter algo para seguir. Porque a disciplina, quando a pessoa ela é disciplinada, ela segue uma regra, certo? Então, você precisa ter uma regra. Por exemplo, a regra do seu estudo é você estudar da 1 às 6 horas, vamos supor. Então, aí que entra a disciplina, que você vai ser uma pessoa disciplinada e vai seguir fielmente aquele cronograma que você montou, entendeu? Então, a primeira coisa é você fazer o seu planejamento de estudo, você organizar o que você vai estudar na segunda-feira, qual o horário que você vai estudar, qual conteúdo que você vai estudar. Na terça-feira, a mesma coisa, quarta-feira, a mesma coisa. Você vai se organizar, fazer um planejamento, certo? E vou dar uma dica, um exemplo sobre isso. Por que você, para ser uma pessoa disciplinada, você precisa de organização? Vamos dar o exemplo de uma escola. Uma escola tem um horário certinho que você vai ter o seu intervalo, o horário que você vai entrar, o horário que você vai sair, o horário de cada aula, certo? Então, antes de você obedecer essa disciplina da escola, alguém foi lá e montou essa disciplina, entendeu? Então, você precisa montar o que você vai seguir. Você precisa montar as suas regras
para você adquirir a disciplina e cumprir essas regras. Conseguiram entender? Agora a gente vai com a segunda dica sobre ter disciplina. É você ter foco. Porque você vai montar a sua regra, seu ciclo de estudo, o seu cronograma de estudo. Se você não tiver foco aonde você quer chegar, como diz no professor do curso Arquimedes, se você não tiver seu propósito, ou seja, o meu propósito é chegar na AFA, o meu propósito é passar na EPICAR. Se você não tiver esse foco, esse propósito, seguir aquele cronograma vai ser difícil. Porque vai ter dia que você não vai ter vontade de estudar. Vai ter dia que você não vai ter vontade de seguir aquilo que você fez. Tem dia que você vai se sentir desanimado, você vai se sentir incapaz. Aquela matéria é tão difícil que você não está conseguindo, que vai chegar um momento que você vai olhar e vai falar, poxa, eu não quero, não tô afim de estudar, não quero, tô de saco cheio com essa matéria. Então, se você não tiver foco e você não tiver um propósito, você vai desanimar, você vai parar no meio do caminho. E isso não é o que a gente quer pra gente. Eu não quero que eu pare no meio do caminho, eu não quero que você pare no meio do caminho. Então, é preciso você ter foco. Foca naquilo que você quer, entendeu? É isso que eu quero, seja uma pessoa determinada. É isso, coloca dentro de você, é isso que eu quero, é isso que eu vou conseguir. É lá que eu vou chegar. Nem se for pra ir sem um braço, sem uma perna, mas eu vou chegar lá. Entendeu? Esse é o foco. É por mais difícil que esteja, por mais desentendida que seja a matéria para você, se você manter seu foco e se empenhar naquilo que você tem que fazer, você vai alcançar o teu objetivo. Entendeu? Então, tenha sempre um foco. Seja uma pessoa determinada. Quando você é determinada, você sabe onde você quer chegar. Você sabe o porquê que você está fazendo aquele sacrifício. Talvez você tinha um hábito, antes de você querer passar no concurso, você tinha um hábito de acordar meio-dia. Mas a partir do momento que você quer estudar para aquele concurso, você acaba acordando 7, 6 horas ou 5 horas da manhã. Então, você sabe o porquê que você está fazendo aquele sacrifício. Você sabe onde você quer chegar. Então, saiba onde você quer chegar. E não deixe que nada e ninguém tira isso dentro de você. Por mais que as pessoas, elas riem de você, elas não acreditam em você, o importante é você acreditar em você mesmo. E já se veja lá na frente, entendeu? Essa tem que ser a sua maior motivação para você estudar, para você fazer aquilo que tem que ser feito, e não aquilo que você somente tem vontade de fazer. E essa é a terceira dica da nossa live, de como ter disciplina. É você fazer aquilo que tem que ser feito, e não fazer aquilo que você tem vontade de fazer. Se você seguir essas 3 dicas, você vai se tornar uma pessoa disciplinada, e você vai alcançar o grau de compreensão da prova maior. Porque sem disciplina, você não vai chegar em lugar nenhum. Então faça aquilo que tem que ser feito. Não faça aquilo que você tem vontade de fazer. Porque muitas vezes você não vai ter vontade de estudar. Você não vai ter vontade de acordar cedo para sair para correr. Você não vai ter a vontade de continuar. Entendeu? Porque às vezes você tem a correria da sua vida. Por exemplo, a minha vida, ela é assim. Em fevereiro, a minha rotina muda completamente. Em fevereiro, de manhã até 1h da tarde eu trabalho. Aí 6 horas eu já tenho que me arrumar para ir para a escola. E o meu trabalho é longe, eu tenho que pegar uma condução para chegar até a minha casa. Então eu saio 1h lá, eu chego em casa 2 horas. Então se eu olhar para o meu cansaço e não tiver foco, e não tiver uma organização, e não fizer o que tem que ser feito, eu não vou estudar. E logo, eu não estudando, eu não vou alcançar o objetivo que eu quero. Consegue entender? Então, por mais que você esteja cansado, desanimado, querendo desistir, não desista. Faça o que tem que ser feito. Segue o seu cronograma, entendeu? E uma dica que eu não coloquei aqui no caderno, mas é uma dica super infalível. Em tudo que você fizer, você coloca essa dica. Ou seja, não é, como posso falar?
segue fielmente aquilo que você fez. Por exemplo, eu vou estudar das 1h às 3h. Não quebre essa corrente de estudo. Ou seja, se você colocou no papel que vai estudar 1h até 3h, então estude da 1h até 3h. Nada de dar mole, porque se você quer alcançar algo grande, você vai ter que fazer sacrifícios grandes, entendeu? É algo que é o seu sonho, então, sabe, faça tudo para você conquistar, por mais difícil que seja. E não quebre aquele cronograma que você montou e aquele ciclo de estudo que você montou. Se você colocou lá, segunda-feira eu vou estudar português e matemática, estuda português e estuda matemática. Se você colocou, eu vou estudar da 1 às 6, então estuda da 1h até às 6h, sem quebrar. O segredo é você seguir aquilo fielmente, segue aquele seu cronograma fielmente, sem quebrar. Se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai se desenvolver muito nos seus estudos e você vai alcançar o seu objetivo, entende? Veja o tão grande que é o nosso sonho, sabe? O que me motiva é o meu sonho, sabe? Eu já me vejo lá na frente. Então é isso que me mantém de pé, é isso que me dá força para continuar estudando, mesmo que chegue numa matéria que eu fico horas e horas ali e não consigo entender. Cara, uma hora eu vou entender, e nem se for para eu ficar estudando na madrugada, mas eu vou entender aquela matéria, sabe? Seja uma pessoa determinada, seja uma pessoa para frente. Se você não tiver foco, se você não tiver disciplina, se você não tiver determinação, você não vai chegar em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Porque a concorrência ela é muito grande. E a prova ela é muito difícil. Se você não se preparar, ela vai se tornar um bicho de 7 cabeças para você. Entendeu? Só que se você se preparar para a prova e ter disciplina e ter uma organização, cara, aquela prova vai se tornar muito fácil para você. Reme o seu tempo. Talvez você não tenha muito tempo. A prova já tá aí, né? Já tá chegando. Não sei qual prova você vai prestar, mas já tá chegando. Esse ano você vai prestar uma prova. Cara, você não tem muito tempo para estudar. Então, nada de perder tempo, sabe? Segue fielmente aquele horário que você tem para estudar, sem perder tempo. Não perca tempo. Porque se você ficar enrolando, falando, hoje eu tô cansada, eu não vou estudar, cara, você vai se dar muito mal naquela prova. Porque tem gente que tá estudando pra caramba pra passar e vai passar. Se você ficar dando mole, você só vai ter sonhado e nunca ter alcançado aquele sonho. Eu sei que não é isso que você quer, porque não é isso que eu quero. Eu não quero só sonhar o meu sonho. Eu quero viver o que eu sonho. Não sei se vocês conseguem entender. Então, foca no seu objetivo. Sempre foca naquela meta, sabe? Saiba aonde você quer chegar. Já te veja lá na frente. Já te veja daqui uns 5 anos. Entendeu? Não veja o agora. Porque o agora vai ser cansativo. Vai ser um pouco estressante até. Porque eu, particularmente, quando eu não tô entendendo uma matéria, eu fico um pouco estressada. Fico um pouco brava, sabe? Eu fico inquieta, eu fico, meu Deus, eu tenho que conseguir aprender essa matéria, principalmente matemática. A maior dificuldade que eu tenho é matemática. Então, eu fico muito cansada, porque eu estudo até na madrugada, cara. Quando eu não entendo uma conta de matemática, enquanto eu não conseguir fazer aquela conta, eu não paro. Então, tá vendo como a diferença de você dar mole e a diferença de você querer realmente chegar onde você quer? Se você dá mole, eu não tô entendendo essa matéria, e falar, depois eu vejo, depois você vai esquecer tudo e aí é que nunca vai aprender. Mas se você não estiver aprendendo uma matéria e perseverar ali até aprender ela, aí sim o seu desenvolvimento e você chega mais próximo da sua aprovação, que é isso que a gente quer. A gente quer a nossa aprovação. Então, faça tudo para ser aprovado, entendeu? Tem gente que está estudando na madrugada, enquanto você está dormindo, entendeu? É isso que eu quero passar para vocês. Não que você vai ficar na madrugada todo estudando, vai de acordo com o que você achar melhor para você. Só que tem gente que tá ralando demais, estudando demais. Então, se você ficar perdendo tempo, você vai ficar para trás, entendeu? Então,
não perca tempo. Segue fielmente tudo que você colocar no seu cronograma. Segue fielmente, entendeu? Sem quebrar a sua rotina. Se você colocou, como eu já disse, vou repetir para ficar gravado na sua cabeça, na sua mente. Se você colocou, vou estudar português e matemática na segunda-feira, da 1 às 6 horas, você vai fazer exatamente o jeito que você montou aquele cronograma. Se tá lá, eu vou acordar às 5 horas da manhã, 6 horas eu vou sair para correr. Então 6 horas, deu 6 horas, sai para correr. 9 horas eu vou começar a estudar. Deu 9 horas, já começa a estudar, entendeu? Sem perder tempo. Nada de perder tempo. É isso que você tem que montar. Tem que ter na sua cabeça. Nada de perder tempo, entendeu? E aí entra a pergunta de muitos. Mas eu só tenho 3 horas para estudar. Será que vai ser eficiente? Será que eu vou conseguir chegar à minha aprovação? Como eu disse para vocês, agora eu não estou trabalhando, não estou estudando nesse mês de janeiro, porque tem as férias. Porém, fevereiro já começa a correria da minha vida. Como eu disse, eu trabalho das 7 horas da manhã até 1 hora da tarde. O meu trabalho de casa é muito longe, então eu tenho que pegar um ônibus, sabe? Então, até chegar na minha casa, eu chego 2 horas. Saio 1 hora, 2 horas eu tô em casa. Aí eu tomo banho, como alguma coisa, 2h30 eu já vou estudar. Deu 2h30, eu já tenho que estar com o caderno na mão. 2h30 até às 6 horas eu vou estudar. Deu 6 horas, em ponto, eu vou tomar um banho, vou me arrumar e vou para a escola. Para quem não sabe, eu estou cursando o 3º ano ainda do ensino médio. Então, deu 6 horas, eu vou me arrumar e vou para a escola. Chego em casa às 11 horas da escola, vou dormir. E no outro dia, a mesma rotina. De segunda a sexta, vai ser essa rotina até o final do ano. E sábado, eu também trabalho até 1 hora da tarde. Porém, sábado eu tenho mais tempo livre. Então, o tempo livre que eu tenho, bora estudar. O tempo livre que eu tenho, eu vou estudar. Entendeu? Domingo eu acordo de manhã, vou para a igreja. Depois que eu chego, eu ajudo a minha mãe a arrumar a casa. Deu meio-dia, almoço, 1 hora no máximo, eu já vou estudar. Domingo vai ser o meu dia que eu vou estudar, vou tentar estudar todas as matérias. Vou rever tudo, vai ser um domingo da revisão, onde eu vou rever tudo que eu estudei durante a semana, entendeu? Porque domingo eu tenho absolutamente muito, mas muito tempo do que outros dias, entendeu? Então, é possível você trabalhar, você estudar e você estudar na escola e você estudar ainda na sua casa para o seu concurso. É possível sim. É só você não ficar mexendo no celular no seu tempo livre. É só você não ficar se distraindo no seu tempo livre. Ah, tenho tempo livre, vou dormir. Não, se você quer passar, você vai estudar. Não tem outra saída. Ou é você estuda ou você estuda. Papira que passa, entendeu? O negócio é você estudar. Não tem outro passe de mágica para você passar em um concurso, a não ser estudando. Então, o tempo livre que você tiver, estuda. Por mais cansado que você esteja, estuda, entendeu? Depois você dorme, depois você faz o que você quiser, mas tira um tempo para você estudar. Como o meu tempo, a partir de fevereiro, vai ser muito curto para estudar, então todo o tempo livre que eu tiver, eu vou estar estudando, entendeu? Muitos vão falar, mas você vai se sobrecarregar. Ah, mas você tem que cuidar de você. Cara, eu tô super bem, entendeu? Tô me alimentando bem, faço minha corrida, minha mentalidade tá super ótima pra estudar. Eu vou ficar mal, de verdade, se eu não conseguir passar naquela prova. Aí sim eu vou ficar mal. Então, todo sacrifício que estiver ao meu alcance para estudar, para poder me preparar para aquela prova, eu vou fazer. Não importa se eu estiver cansado ou não, eu vou estudar. Porque quando eu estiver lá dentro, se eu não tiver essa força de estudar, de me sacrificar todos os dias, quando nos estudos, nesse processo de estudo até a prova, quando eu estiver lá dentro, e aí, como vai ficar? Porque lá dentro é mais sacrifício ainda. Se você não sabe, a vida de um militar é sacrifício, você não fica parado, você
seu corpo vai ficar exausto, a sua mente vai ficar exausta, você vai estar cansado, vai ter que acordar 5 horas da manhã no dia seguinte, e assim todos os dias, fazer exercício, isso, aquilo. Cara, se você não tiver essa mentalidade de se sacrificar hoje, imagina lá na frente. Assim também na disciplina. Se você não adquirir a disciplina na sua vida hoje, durante os estudos, quando você estiver lá na frente, aí que você não vai ter mesmo uma disciplina. E você sabe que a vida de um militar, a vida no militarismo, ela é de hierarquia e de disciplina. Se você não tiver essas duas coisas, você não vai desenvolver nela, entendeu? Então adquire coisas hoje, porque você vai precisar lá na frente. Você vai precisar de força, foco e determinação lá na frente. Então se você não tiver foco, força e determinação hoje, você não vai conseguir ter lá na frente, porque lá na frente vai ser 1000 vezes mais árduo do que hoje, entendeu? Se você não tiver disciplina hoje, lá na frente você não vai conseguir ter. Consegue entender? Então é isso aí, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aí no comentário que eu vou estar respondendo algumas questões suas. Qualquer coisa que você tiver dúvida e eu conseguir responder, se eu souber responder, eu vou responder pra vocês. Então aguardo o comentário aí. Manda aí, pessoal, não deixa no vácuo não. Alguém tem pergunta, alguém tem uma dúvida, alguém quer acrescentar algo? Escreve aí, pessoal, essas 3 pessoas aí que tá aí me assistindo. Quem tem dúvida? Nenhuma? Ninguém nenhuma pergunta? Então eu vou continuar falando aqui. Olha, também você tem que lembrar que não é só a prova. Tem vários outros processos para você conseguir chegar dentro da EPICAR, ou dentro da AFA, ou dentro de qualquer outro concurso, entendeu? Para você chegar lá, você precisa passar por várias etapas. Tem a TAF, que é o teste de aptidão físico. Então, prepara o seu físico também. Não só se preocupe em estudar, mas prepara o seu físico também. Vou falar o que eu particularmente estou fazendo, meu preparo para poder fazer o teste físico. Eu vou prestar para a prova para EPICAR esse ano. E lá fala que tem que ter flexões abdominais e corrida, certo? Eu não tinha o hábito de correr. Ano passado eu não tinha o hábito de correr. E esse ano eu adquiri esse hábito. Então todos os dias, assim, de janeiro, né? Porque fevereiro eu vou ter que ver certinho o que eu vou fazer para poder correr por conta do trabalho, por conta de escola, tudo certinho. Mas nesse mês de janeiro, eu comecei a acordar às 5 horas da manhã, entendeu? Esse foi o meu cronograma. O meu dia começa às 5 horas da manhã. Então, deu 5 horas da manhã, eu acordo. 5h30 eu saio para correr. Umas 7h30 eu chego na minha casa. Chego na minha casa, já faço os abdominais, o máximo que eu conseguir, até eu ficar, tipo, muito, muito debilitada para não fazer mais. Aí eu faço e depois faço mais reflexões, me preparo ali. Aí termino ali, vou tomar banho e depois vou estudar, entendeu? Então essa foi a minha rotina de janeiro para me preparar para o teste físico, entendeu? Então essa foi a minha rotina. A academia, sobre uma pessoa aí que me perguntou sobre a academia, eu particularmente vou tentar fazer sim, porque eu quero ter mais massa, entendeu? Mas tem gente que faz pra manter o peso, o equilíbrio, não passar disso e nem diminuir. O meu particularmente é pra ter mais massa, pra poder dar uma engordada e uma fortalecida. Mas não é necessário. Se você consegue correr, se você desenvolver na corrida, porque lá é tantos metros em 12 minutos, então você tem que estar muito desenvolvido para conseguir, né? E as flexões tem um número certo, abdominais também tem um número que você precisa alcançar para você ser aprovado. Então acho que esses 3 é primordial para você, entendeu? Então não precisa de academia, a não ser que você queira. Vamos ver, acho que tem uma pergunta aqui. Estou analisando o meu filho. Hoje sou piloto de linha aérea. Quero saber as ideias que ele já tem que se preparar. Então, é muito bacana seu filho ter esse interesse.
A primeira dica que eu dou é você procurar o edital do que ele quer. Por exemplo, vamos supor que ele quer ir para a Epicar. Procura o edital antigos da Epicar, porque lá tem todo o conteúdo que vai cair em cada matéria. Por exemplo, português, vai cair isso, isso, isso. Matemática, vai cair isso, isso, isso. Redação, não sei o que, inglês, vai cair tudo. Tá tudo lá, tudo que vai cair. E começar a estudar. Ajuda ele a organizar os estudos dele, porque eu particularmente, eu montei um grupo no WhatsApp somente meu, entendeu? Só eu tô naquele grupo, onde eu organizo em vídeos, PDF, tudo que eu vou estudar, entendeu? Por exemplo, português. Aí tem 2 vídeos que eu vou estudar, aí tá lá. Aí depois eu vou ler um PDF, aí tá lá, entendeu? Eu organizo assim, então ajuda ele a se organizar. Ter uma disciplina, né? Depois você rever esse vídeo se você não viu desde o começo, vai ajudar bastante. Mas é isso aí. Você sabe qual a rotina de um aluno da Epicar? Não sei, quando eu estiver lá eu falo. Em breve eu vou estar lá, em breve eu falarei pra vocês. Deixa eu ver, na Epicar ele tem que prestar com quantos anos? No ensino médio é feito na Epicar, não é? Então, para você poder fazer uma prova da Epicar, você precisa ter completado o ensino fundamental. Então, se o seu filho estiver no primeiro ano, né, primeiro ano do ensino médio, ele pode prestar até os 18 anos, tá certo? Para a AFA já é diferente. A AFA você tem que ter completado o ensino fundamental e também o ensino médio, tá certo? Então, deixa eu ver. Tem mais alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Pretendo fazer uma próxima live. Eu não ia fazer live hoje, foi uma live surpresa. Mas eu pretendo fazer uma próxima live falando sobre dicas de estudo. Como se organizar nos estudos, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. E siga todas essas dicas, que é o que eu faço. E eu tenho certeza, absoluta certeza, que eu vou chegar onde eu quero. Isso não tira, ninguém tira de dentro de mim. E eu acredito em mim, entendeu? Então é isso aí, acredita em você. Se você papirar, se você estudar, você vai chegar. Então é isso aí, pessoal. Fica com Deus e até a próxima live.